Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Outubro ou nada pro Botafogo, desculpem o trocadilho horrível, eu sei. 1º de outubro, primeiro dia do mês de outubro, né? Mês 10, ano voando, setembro passou voando. O que não passou batido é realmente a performance do Botafogo nos últimos jogos. O Botafogo tomando gol em praticamente todas as partidas, né? As últimas partidas. Só não tomou gol, curiosamente, no jogo que jogou com 10 jogadores contra o Atlético Mineiro, naquele 1-0. Mas nos últimos jogos, todos a defesa do Botafogo sendo, pelo menos, batida uma vez, tomando gol. E hoje teremos a volta da zaga titular, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa, então a expectativa um pouco melhor. Na lateral esquerda a gente não sabe se vai contar com o Alex Telles, que ontem inclusive foi homenageado na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, título de cidadão honorário, enfim, foi poupado no clássico vovô, de domingo, mas a expectativa talvez seja do Marçal ali pela esquerda, já que o Cuiabano, já dou spoiler, talvez atue na frente como um ponta esquerda, algo que o Paiva fez no primeiro semestre e que o Ancelotti mencionou na última coletiva de imprensa lá no Maracanã, Então, o resto da equipe deve ser mais ou menos o mesmo, Léo Link, Vitinho, como eu disse, Barbosa, Pantaleão ou melhor, Pantaleão, Barbosa e Marçal, Newton, Marlon Freitas, Savarino, e aí a gente, provavelmente um Santi Rodrigues, volta do Arthur Cabral e o Cuiabano, ou talvez o Arthur, mas provavelmente o Cuiabano. Gente, Botafogo e Bahia, ambos com 40 pontos. O Bahia vinha numa sequência muito ruim na última rodada, ao contrário do Botafogo, venceu o seu jogo, ganhou do Palmeiras lá na Fonte Nova. A equipe do Rogério Ceni também tem uma lista extensa, como o Botafogo tem tido, de lesionados, suspensos, enfim, um jogo de tudo ou nada. O Botafogo luta contra um tabu, acho que são 5 jogos sem vencer o Bahia, Tem sido uma pedra no sapato, Bahia e Cruzeiro têm sido os adversários que o Botafogo tem tido mais dificuldade nesses últimos anos aí de SAF, expectativa de público baixo. O Botafogo fez uma promoção, inclusive, quem ainda pensar de ir ao jogo, compra o ingresso, ganha o segundo ingresso gratuitamente, ou seja, um ingresso vale 2, para que não seja um público tão baixo assim. Teremos protesto, no Newton Santos? Provavelmente tem alguma coisa. Ontem aconteceu um protesto de uma organizada do Botafogo, que levou faixas ali para frente do Newton Santos, chamando o Textor de palhaço, de vigarista, de 171, enfim. Ontem, 30 de setembro, que foi aniversário do John Textor, 60 anos. Textor foi às redes sociais, postou um vídeo mostrando funcionários do Botafogo, da SAF do Botafogo, cantando parabéns, fazendo ali, parecia ser uma videochamada com o próprio Textor. Então ele agradecia a minha família, agradeço a minha família no Brasil, já passamos por muitas coisas e tal, Esse foi o texto do Textor. Ele até o momento não se manifestou, a gente não sabe se ele vai se manifestar sobre esse protesto de ontem, chamando ele, palavras duras, ele de palhaço, vigarista e 171, como eu disse. Diferentemente dos outros anos, o Botafogo nem fez uma publicação no seu feed, ali do Instagram, por exemplo, diretamente aos 60 anos, parabenizando os 60 anos do Textor, até para evitar possíveis comentários, e um hate em cima do John Textor. John Textor já passou por momentos como esse no Botafogo, difícil dizer, mas com certeza esse é um dos piores momentos, já que o ano de 25, o Botafogo não tem mais chance de título, e luta aí ainda só por uma vaga na Libertadores. Quer dizer, eu digo ainda, claro, se conquistar essa vaga já vai ser uma grande vitória diante de todo o cenário de péssimo planejamento. Aliás, faltou dizer isso, teve faixa também dizendo planejamento de P, de M, como vocês sabem, também foi uma das faixas levadas ontem ao Newton Santos. Então, se o Botafogo ainda conseguir um G4, digamos que dos males será o menor, Falando em Copa do Brasil, a CBF
planeja para o ano que vem talvez uma mudança de regulamento que pode vir indiretamente a beneficiar o Botafogo, né? Não porque a CBF queira, né? Que é justamente os 20 clubes da Série A já entrarem na terceira fase. Hoje em dia isso acontece com os times da Libertadores, né? Entrar na terceira fase, então se os 20 clubes entrarem, o Botafogo entraria, já que o Botafogo até o momento não tem a vaga garantida na Copa do Brasil de 26, né? Então mais uma dessas coisas aí que a gente fala, desse péssimo 25 que a gente tem vivido. Gente, falando em péssimo, quero também, né, me desculpar aí pela minha péssima assiduidade, quase não sai aqui no canal, porque quem me acompanha sabe que eu tô num trabalho novo há cerca de 2 meses e tô com assim um dia muito corrido. Tô gravando agora para vocês aqui às 6 e pouco da manhã. Acho difícil que eu consiga continuar gravando nesse horário, então para o canal continuar, tô desanimado com o Botafogo, tô desanimado com a plataforma aqui, porque tem entregue muito pouco, papo reto aqui, eu sempre falei muito diretamente com vocês, então confesso que estou desanimado, mas o canal não acabou, né? O canal não acabou, mas estou tentando me reinventar. O que eu estou pensando? Passar a gravar à noite, né? Acho que é uma maneira, apesar de eu chegar muito cansado em casa, vida, né? Vida de CLT, né? Então tem uma folga só por semana, tá puxado, mas não quero deixar o canal porque sinto falta muito do canal e desse papo aqui com vocês, né? Como eu disse, um papo reto. Então, perdão aí, acho que nunca tinha ficado 2 dias seguidos sem gravar, isso acabou acontecendo. Claro que somado também ao desânimo com o Botafogo, a atuação horrorosa contra o Fluminense, né? Um chute a gol praticamente, né? Acho que só o chute do Vitinho contabilizado como chute a gol no gol, né? Propriamente dito, teve aquela bola na trave, em travessão do Newton, né? Mas enfim, então desanimador o cenário. Para falar um pouquinho de W. Ancelotti, que vocês têm me cobrado, acho que é o que todo mundo tem dito, né? Acho que falta um pouco mais de presença dele no vestiário, aquela coisa. Estava até assistindo um vídeo há pouco, um corte de um programa, não vou lembrar o nome, perdão, em que o Lucas, vocês lembram do Lucas, lateral, que jogou na época do Seedorf, né? Contou uma história da época do Seedorf, em que a torcida também estava revoltada, que o Botafogo estava se caminhando para mais um ano sem ir para a Libertadores, faltavam 4 jogos, e que aí teve ali uma discussão entre os torcedores e o grupo de jogadores, e o Seedorf meio que liderou, mandou até abrir o portão ali que separava a torcida e jogadores no Newton Santos, abriu o portão e falou, não tem bandido aqui, não tem bandido, pode abrir e tal. O Lucas falou, tô com medo aqui, recém me recuperei de uma lesão, tô com medo de voltar pro DM por conta justamente da torcida inflamada, né, da torcida do Botafogo, cobrando os jogadores. E aí alguém falou, não, tem dois jogos no Engenhão, naquela época ainda se falava só Engenhão, né? 2 jogos no Engenhão, 2 jogos fora, então se esses 2 jogos no Engenhão, aí o Seedorf, para. E o Seedorf, mala, né? Sempre foi mala, mas nesse ponto tem que elogiar. Ele falou assim, para. Isso aqui é Botafogo, não importa se são 2 no Engenhão, 2 fora, a gente tem 4 jogos. Então ele contabilizou os jogos fora também como possíveis vitórias do Botafogo, né? Não falou só de ter que fazer o dever de casa jogando no Engenhão, né? Hoje Newton Santos, Engenhão / Newton Santos, e acho que falta isso, né? Já que estamos falando de estrangeiros aí, e a gente sabe que isso aí independe da nacionalidade, acho que falta o W. Ancelotti, aquele cara que os jogadores olhem e o cara chega e vamos fazer acontecer. Vocês lembram ano passado, eu estava me lembrando aqui, quando o Botafogo também teve aquele momento difícil, né, na reta final, parecia que ia ser ultrapassado pelo Palmeiras no Brasileiro, a gente começou a temer pelo resultado da Libertadores também, e o Arthur Jorge convoca uma coletiva de imprensa ali, antes justamente da reta final, que o Botafogo ganha do Palmeiras, ganha do Internacional, ganha do São Paulo, ganha do Atlético Mineiro. O Botafogo emendou aquelas vitórias fundamentais para o sucesso de 24. E o Arthur Jorge chamou a coletiva, também papo reto, olho no olho, chamou a responsabilidade, né? Não estou dizendo que o Arthur Jorge é o maior gênio que existe, nem que seja o único cara que resolveria o Botafogo hoje, mas acho que falta um pouco isso, talvez, de presença de vestiário ao Ancelotti filho, né?
nesses momentos como agora, né? Ele tá, até ouvi o TF outro dia comentando, né? Muito bonzinho, né? Muito bonzinho ali, e o Botafogo tá no momento de vai ao racha. 2 jogos fundamentais, Bahia hoje 9h30 da noite, Globo para vários estados do Brasil, com o Gustavo Villani na narração. Depois jogo do Internacional, sábado, 18h30, se não me engano, no Beira-Rio. E depois vem data FIFA, né? Até o jogo com o Flamengo, no retorno da data FIFA. Ou seja, momento crucial na temporada e a torcida muito desesperançosa, né? Tomara que hoje o time volte a ter uma boa atuação, né? Volte a lutar, conquiste 3 pontos fundamentais. O fato do São Paulo ter perdido o jogo para o Ceará nos ajudou, por exemplo, na última rodada, né? O Botafogo está com uma vantagemzinha aí sobre o grupo que vem atrás, mas o Bahia é um adversário direto, precisamos vencer. E o cenário não é dos melhores, né? Protestos contra o Textor, torcida insatisfeita e impressão que dá, acho que o pior de tudo, que além do time não achar um jeito de jogar, a torcida também sem confiança no trabalho do Ancelotti. Beleza? Tamo junto, aquele abraço e valeu!